Gostaria de pensar com os irmãos hoje sobre fé sem crise. Eu pensei em fazer o PowerPoint para fazer aquele negócio do S e do C, mas fica aí na sua cabeça até o final da mensagem. Eu queria que você tentasse responder qual o título da minha mensagem. Se é fé com se é sem com S ou com C, ok? Ou, para quem não entendeu ainda, se é numeral ou se é uma palavra, que aí não tem como uma ou outra. Então, entre outras coisas que eu escrevi aqui, hoje de manhã eu pensei no seguinte: o lugar mais próximo de Deus é na adversidade. Já parou para pensar sobre isso? O pastor acaba orando em tudo quanto é lugar, né? Mas eu nunca fui convidado para orar em um hotel 5 estrelas, com alguém que estava hospedado. E eu creio que muitos aqui também não foram convidados para pregar em momentos de bonança, de orar em momentos de bonança. Geralmente são nos momentos de tristeza, são nos momentos de dificuldade ou da adversidade é que a gente se aproxima um pouco mais de Deus. E aí, eu estive pensando sobre a nossa vida pessoal de cada um, a nossa fé ou a nossa declaração de fé. Porque uma espiritualidade sadia, ou uma espiritualidade que tem por símbolo uma cruz, um instrumento de sofrimento, de tortura, uma espiritualidade, eu quero evitar esse nome de religião, mas uma espiritualidade que teve o seu Deus crucificado, que cotidianamente tem adeptos sendo mortos e perseguidos, não pode se vangloriar de nada material. As suas vitórias, elas não podem ser carnais e terrenas. É claro que cada um tem o direito de buscar, de construir o que quiser, mas as suas vitórias precisam ser espirituais. Ou seja, uma espiritualidade sadia não pode buscar se envolver com os poderes desse mundo, nem com os sistemas governamentais, com organizações, muito menos com empresas e menos ainda com as chamadas seitas evangélicas, que aí fora ninguém faz diferença, né? Somos todos evangélicos. Mas você precisa saber o que é uma seita evangélica, e aí isso fica para trabalho de casa, como diz o pastor. Por que? Simples. Porque nada pode interferir no meu viver cristão, no seu viver cristão. Nada pode interferir no cristianismo e na verdadeira, na genuína missão que Deus tem para cada um de nós. Todas as coisas contribuem para que você exerça a sua missão aqui na terra, desde que você permaneça fiel. Toda e qualquer dificuldade carnal, terrena, não deve ser atribuída a Deus ou ao cristianismo. Eu não vou citar um versículo em específico, mas vou citar alguns que com certeza os irmãos vão completar na sua mente. O primeiro é um que diz sobre atribulados, angustiados, perplexos, desanimados, abatidos. E o finalzinho dele, todo mundo sabe o que é? Mas não destruídos. Tem um outro que fala assim, ó: se o grão de mostarda não morrer, e o outro ser fiel até a morte. Quem não sofrer por amor de mim, aqui eu estou botando os pontinhos, por isso que eu fico em silêncio, senão eu vou ficar lendo pontinho, igual minha sogra quando vai ler a mensagem, ela fala assim, KKK. Mas, seguindo. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te conheço, e tem algumas versões que diz assim, ó, com os meus próprios olhos. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Isso está na sua Bíblia. Isso tem tudo a ver com a fé ou com uma espiritualidade sadia. O resto de glória e vitória, de aleluia, né? Só vitória,
ou que você vai vencer, que vai superar, que vai viver, que vai ser curado. Até pode passar perto, mas a Bíblia e o testemunho de Cristo, o testemunho dos apóstolos, dos discípulos, sempre vai ter isso de forma muito viva e clara para cada um de nós. E é isso que eu queria começar com esse primeiro ponto. Fakes e fatos. Né? Uma palavra muito usada aí nos últimos dias, fake, que é uma mentira, e fato, que é a verdade. A sua espiritualidade, ela está baseada em fatos ou em fakes? Nossas vestes não dizem quem nós somos, mas a nossa simpatia, compaixão, generosidade e as palavras de fé, sim. Isso prova quem somos, como vivemos e o que esperamos do futuro. Ao conversar com alguns pacientes, inclusive há pouco tempo, em fase terminal, em hospitais, pessoas maduras na fé, a gente percebe a grandeza de Deus. A gente percebe o quanto Deus construiu na vida ou na espiritualidade dessas pessoas a fé ou a capacidade de enfrentar esses momentos difíceis de forma muito calma, serena e tranquila. Às vezes a gente chega, principalmente quem faz visita em hospitais, a gente chega, o que eu vou falar? E chega lá, às vezes o Espírito Santo faz você falar algumas coisas que você não programou e você acaba sentindo que aquela pessoa, aquele paciente que muitas vezes a gente vai tentar consolar, nos consola através do Espírito Santo de Deus. Estar, irmãos, no vale da sombra da morte, sem medo, embora desejando a cura, desejando a vida, desejando o alívio das dores, isso é uma espiritualidade sadia. É isso que nós precisamos buscar de Deus. Como eu vou enfrentar o vale da sombra da morte? Porque Jesus enfrentou e os discípulos enfrentaram. O único discípulo que não foi morto, ele se suicidou. Todos os outros foram através da adversidade levados. Alguns de forma muito brutal. E por isso que eu digo que a fé é fato, a religião é fake. Tudo que você vê por aí, que for além da oração, além do louvor e além da Bíblia, pode considerar como engodo, como engano e como entorpecente. Isso mesmo, entorpecente, que torna algumas pessoas viciadas na religiosidade, viciadas em sentir o arrepio, em se ouvir a palavra do pastor, ou cantar a música balançando. Minha esposa hoje me perguntou, por que eles ficam assim, tipo, que todo mundo fica daquela mesma forma na hora daquele louvor? E você pode ver isso em programas, em igrejas, em tudo. É mais uma forma religiosa de você transmitir o seu louvor, sem efeito nenhum para Deus. Precisamos, irmãos, pensar sobre isso, que tudo é fake. Seja o missionário, o cantor, até o pastor que só vem ou que só vai a algum lugar se receber. Seja o frequentador do culto, o ofertante, dizimista, que não serve ao próximo, principalmente aqueles que afirmam ou se afirmam em doutrinas de homens, em campanhas místicas, aquela campanha da chave, né, que muita gente pensa que é a chave do carro, e depois no final da campanha o pastor fala que é a chave para apertar os miolos dela, que tem que ficar uma coisa frouxa. Ou naquelas liturgias esquizofrênicas que muita gente cai no chão. E aí outro dia eu perguntei para uma pessoa dessa, estava num culto desse, eu falei, e aí, como é que foi? Tu caiu no chão? E ela, mas e aí? Isso é esquizofrenia, quando todo mundo começa a fazer a mesma coisa, e até maluquice.
heresia você achar que o céu vai descer na terra. Deus criou os céus, criou a terra, e o paraíso, Jesus está construindo para cada um de nós. Já está feito, mas a minha casinha, né, a casinha do pastor, ele está trabalhando, porque foi isso que ele disse. Como que tem religiosos hoje falando céu na terra? Tem uma música que ela começa até bem, chega no final e deixa o céu descer na terra. Já até comentei com isso por aqui. A presença de Deus, irmãos, não é emocional. A presença de Deus precisa ser racional. Você precisa entender quem é Deus, o que a palavra dele diz, senão você vai ser enganado. Certo e errado, verdadeiro, falso, até o bom e o ruim no campo da espiritualidade são relativos, segundo as nossas perspectivas humanas. A dor, o sofrimento e as lutas produzem muito mais frutos espirituais que uma vida imune aos intempéries terrenos. Em nós, nos nossos, naqueles que ouvem, que ouviram, ouvem ou ouvirão sobre o nosso testemunho de fé. Hoje, certamente, ouvimos um testemunho de fé aqui no início do culto. O segundo ponto é essa: razão e emoção. Duas coisas totalmente distintas. A emoção nunca pode interferir na razão ou na esperança que há em nós. Cada momento vivido é para nossa edificação, restauração e exaltação. Óbvio que a edificação, não há edificação sem nenhum esforço. A gente está construindo, acabamos de fechar o chão agora da nossa casa. Muito esforço, muito suor. Não existe restauração sem cura. E não existe exaltação sem mérito. Aquele que permanecer fiel até o fim. Esses dias eu estava assistindo um enunciado sobre lá um outro país. E aí o cara falou assim: não, aqui está, é um programa muito legal no canal Mais Globosat. É uma câmera que vive voando, um avião que voa, ele vai contando as histórias. E ele estava sobrevoando um certo país e ele falou assim: aqui está 26 mártires cristãos em Nagasaki. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram crucificados. Ah, tá, foram crucificados na época de Jesus. Era muito normal as pessoas serem crucificadas. Não, foi agora em 1500. Porque eles, quando tomaram a ilha, vocês aqui, eu quero provar que não há Jesus, que não há cristianismo, que isso é uma farsa, e vocês vão ser crucificados. Hoje, muitos anos depois, eles ainda são lembrados pela fidelidade dele. E eu fico pensando assim, o que eles cantavam, ou na hora que eles estavam sendo crucificados? E aí veio o hino 398. Sou feliz com Jesus. Eu tenho um livro lá em casa que ele conta várias dessas histórias. E é isso que traz para mim a esperança de conseguir resistir nos dias maus. Judas agiu pela emoção. Tomé foi pela razão. Também ganhou um esporrinho lá de leve, né, e tal. Mas Pedro, em primeiro momento, foi pela emoção. Não, Senhor, eu vou até morrer contigo. Mas depois Jesus chama ele: Pedro, aquela emoção, sabe, aquela coisa que você pensa direitinho. E através da razão, ele pergunta 3 vezes. Porque uma coisa é alguém te perguntar: você tem certeza disso? Sim. Aí quando a pessoa pergunta: você tem certeza disso? Sim. E aí você vai perguntar a terceira vez, você fala: ou está de deboche, ou ela quer saber verdadeiramente se eu tenho certeza. E talvez se Jesus sentasse do seu lado hoje, ele perguntaria para você: você tem certeza que você não é um religioso? Você tem certeza que você não é um cristão emocional ou pela emoção? Você é um cristão racional? Você tem certeza que o seu culto é racional e não emotivo? A razão, irmãos, faz cada um de nós pedir perdão.
ela faz cada um aqui perdoar. E até perder, muitas vezes, pois nada nós somos, nada nós temos e nada nós seremos, se Deus assim não quiser. A razão gera crescimento, amadurecimento e firmeza. A emoção gera estagnação, imaturidade e libertinagem. As pessoas movidas pela emoção, elas não têm compromisso institucional. O pastor Wagner falou assim comigo, não vou mais naquela igreja. O pastor falou comigo, eu não atuo, não aceito isso. Você tem que aceitar o que a Bíblia diz. Perdoa o teu pastor, ou o seu pastor, seu pai pastor, essas coisas aí que eu... Perdoa o seu irmão. Não vou mais na igreja porque o irmão... Perdoa o seu irmão. A razão, como eu falei aqui, é pedir perdão, é perdoar e é perder. Agora, o cristão racional, ele não se chateia com qualquer coisa, ele não se escandaliza com tudo. Os movidos pela razão, eles discernem espiritualmente cada fato ocorrido no seu viver. Ele identifica a degenerência humana. Todos somos pecadores, somos falhos, somos fracos. E como que eu quero que o irmão me perdoe se eu não consigo perdoar o irmão? Como que eu quero que a igreja me perdoe se eu não consigo perdoar a igreja? E o pior não é as pessoas que viram as costas e vão embora. O pior é aquela que continua sentada do lado, cheia de mágoa, de rancor, esperando a primeira oportunidade para ir lá e falar assim: eu falei que aquele pastor ali era meio assim. Já contei isso também, que no dia da minha ordenação, meu pastor falou que apontou para a igreja e disse: muitos aqui esperavam que você fosse voltar lá para a sua vida. Eu e poucos acreditávamos que você estaria hoje de joelho recebendo a unção de Deus para pastorear essa igreja. Você é um cristão pela razão ou pela emoção? O último ponto são os convencidos e os convertidos. A fé é um fato de mão única. Eu não preciso de nada e de ninguém para desenvolver uma espiritualidade sadia. A fé, ela não requer nenhum tipo de retorno. Eu não estou nessa igreja para ganhar alguma coisa, para Deus me dar alguma coisa. Você pode até crer e mesmo assim não ter fé. Pode ter esperança sem ter fé. E até uma religião sem fé alguma. Porque principalmente se houver religião, é só você fazer a mesma coisa todo dia. Muitos depõem contra si, afirmando uma coisa com a boca, mas esperando com o pé atrás. Muitos depõem contra si, afirmando com a boca que crê, ou afirmando da boca para fora que crê, mas esperando com o pé atrás, frequentando templos por obrigação, viajando na maionese, achando que por ele frequentar a igreja, Deus tem a obrigação de ser com ele. Não, eu estou na igreja, então Deus tem que... Eu não tenho nada, irmãos. A fidelidade de Deus é para com a sua palavra, os teus desígnios e o cumprimento de seus planos. Imagina Pedro crucificado de cabeça para baixo, se ele dizia alguma coisa que muitas vezes a gente acaba dizendo sem querer, só porque a gente ouviu uma piadinha, tipo, a camisa está amarrotada, ou essa roupa de vir para a igreja. A fé que acalma, ela se manifesta na tormenta. Porque se tudo está calmo, não precisa de fé para se acalmar. A fé que cura, ela se manifesta na doença. E a ressurreição na morte. Deus tem o controle de tudo. E a maior dor possível para o ser humano não se compara com as alegrias da eternidade. Que isso sim Deus te garante. Quantos estamos preparados para enfrentar uma dessas situações mostradas na TV? Diariamente.
O tiozinho que foi lembrado aqui mais cedo pode ser comparado a esse que disse que antes conhecia de ouvir falar, mas agora... O que não morre, irmão, são as nossas obras, o nosso legado ideológico e o nosso testemunho de vida. Quem pode tirar de você o ser lembrado por gerações e gerações como os 26 crucificados de Nagasaki? Eu até evitei falar, mas agora acho que saiu. Não há garantias do porvir terreno, mas sempre haverá oportunidade de se viver e demonstrar quem somos, em quem cremos, no propósito de Deus para o qual nós fomos criados, para o qual nós somos sustentados, e aquele que vive, reina e reinará eternamente em nós. E eu concluo dizendo: tenha uma fé genuína, que tenhamos uma espiritualidade racional e que demonstremos a inversão de valores nesse mundo vão, que já está quase indo. Amém? Amém. Vamos orar?